nome é Nayana, fiz 30 anos esse ano, eu sou casada há 4 anos, eu faço grafite desde 2006. No grafite as pessoas me conhecem como Nath. Minha formação acadêmica é em biologia. Meu primeiro contato com a cultura hip hop foi através da música, né? Através de rap. Mas meu contato com o grafite se deu a partir de uma revista, ela se chama Revista Grafite. Na época, há 10, 13 anos atrás, eu tive contato com uma dessas revistas e foi aí que eu me despertei para o grafite. Meu estilo de desenho, eu gosto muito de desenhar personagens femininos. Eu sempre desenhei, desde o meu começo, eu sempre desenhei personagens femininos. Personagens mais caricatos, com cabeça grande, com olho grande, bem desproporcional. Gosto também de muita referência orgânica, de flores, insetos. Grafite é originário da palavra grafito, que vem lá do latim, que é escrita sobre carvão, escrita utilizando o carvão. Fazer grafite é muito prazeroso, assim, porque não começa ali no muro, né? Quando eu pego meu caderno, vou desenhar, aí eu já fico animada com o desenho que eu fiz no caderno e já quero fazer esse desenho na parede. Aí na parede é um outro processo de você conseguir fazer aquele desenho que você fez pequeno, numa proporção maior e no final, assim, quando eu consigo fazer aquilo que eu imaginei, do jeito que eu planejei, que eu consigo executar na parede, nossa, eu fico muito feliz, assim. Nunca morre, respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os fortes. Que fortalece o corre, que mulher é importante na cena. Não vive uma dose em cima do palco, mesmo dilema. Quando as portas desfechadas, de paciente, somos esperar. Mas a mais eu baixei a cabeça pra cuzão que queria atrasar. Dizia pra parar de cantar rap, que eu não tinha voz pra back, não dei ouvido, aumentei o tom e A ideia da mostra vem da necessidade que a gente faça uma reflexão um pouco mais pausada com relação ao trabalho de arte urbana que nós temos em Brasília. Como vocês podem ver, os nossos artistas têm uma linguagem já muito amadurecida e muito consolidada, em especial nessa primeira mostra, que a ideia é que sejam várias, né, ou mais, justamente pela quantidade de artistas com trabalhos fantásticos que a gente vê. Mas, de repente, como a gente aprecia essas obras em movimento, em passagem, dentro de um ônibus, então não há um momento de fazer uma reflexão com relação ao traço do artista, a técnica que ele utiliza. O grafite ele surgiu como inspiração do muralismo surgido no México. No México, eles tratavam de temas sociais e democratizaram a arte em função de ocupação de espaços públicos. Como os artistas não tinham acesso às galerias, aos locais onde eram expostas as obras de arte, eles então começaram a fazer a sua arte em espaços públicos, lá no México, no muralismo. Então, na década de 70, nos Estados Unidos, os jovens começaram a utilizar paredes para expressar o seu sentimento e o que eles viam acerca das transformações da sociedade. Como eu gosto muito de desenhar mulheres, então, assim, as mulheres que me inspiram, né? Tem artistas, assim, que eu gosto muito, que eu acho o trampo legal e que também desenham personagens femininos. Eu tento me inspirar mais em questão de buscar referências reais para fazer meus trabalhos que são lúdicos, né? Então, geralmente, eu sempre pego referência de fotografia, de ensaio de moda e tal. Então, assim, é bem amplo, assim, minhas referências. Depende muito. Eu desenho o que eu tô vivendo, né, assim. Então, às vezes, eu tô mais inclinada a desenhar um certo tipo de cor. Aqui no Brasil, inclusive, a arte foi trazida para São Paulo. Os primeiros a utilizarem foram utilizando murais, paredes brancas em São Paulo, e eles fizeram, inclusive, a adoção de uma técnica usando a tinta látex, que depois ficou reconhecida no mundo todo. Então, o Brasil e o grafite são referências, inclusive internacionais, porque eles utilizavam técnicas até então desconhecidas. Então, eu creio que isso realmente democratize a expressão artística, tendo em vista a possibilidade de utilização de espaços públicos e da expressão dos sentimentos, da vivência, do que se observa, de tudo aquilo que o jovem quer expressar.
Com relação a... Então segura aqui a munição de sobra pra trocar. As portas fechadas motivou as minas se organizar. Fazer evento, gravar, se juntar, multiplicar. Sair do anonimato, vocês vão ter que me aturar. Respeita, tio. Cidade, né? Porque o grafite, ele é uma manifestação que faz um papel fundamental na democratização do acesso à arte, né? Pode que seja, às vezes, um dos primeiros contatos que as pessoas tenham com artes visuais, porque não têm o hábito da prática cultural, do consumo cultural, de ir a uma galeria, de ir a um espaço de artes visuais. E Brasília, que é uma cidade muito tombada, muito branca, de susto, né, das nossas obras monumentais, não é uma cidade monumental, mas que em vários locais de passagem, né, do brasiliense é comum. Eu percebo um aumento nos grafites que fazem alusão à mulher. Então tem muitos... Hoje em dia tem muito mais grafite que remete a um protesto, a uma posição feminista, ou um lugar de destaque da mulher no desenho, do que antigamente, que os grafites eram mais diversão, eram desenhos aleatórios. Nessa mostra a gente tem não só representatividade como paridade, né? A gente tem 2 grafiteiros e 2 grafiteiras, né? E sobretudo o trabalho das grafiteiras negras, né? Que são mulheres e coletivos, porque já tem 2 recortes, recorte de gênero dentro do grafite, né? Que a gente já sabe que é um recorte reprimido dentro do grafite, e sobretudo o recorte racial também. Então você tem aí uma interseção de fatores para, né? Que vale a pena fazer essa reflexão também. Então a gente convida isso no debate e com a mostra. Com relação à participação das mulheres no grafite, é importante ressaltar que recentemente elas têm utilizado esse espaço, porque nessa fase em que nós estamos vivendo, de um empoderamento feminino grandioso, elas aproveitam para expressar temas que são peculiares, temas do tipo câncer de mama, violência doméstica, violência contra a mulher e outros temas, né? Espiritualidade. Então é muito comum nós vermos hoje em dia murais, né, que expressam toda essa temática. Eu tive notícia que recentemente houve um concurso internacional onde foram selecionados os 15 melhores painéis, né, de mural, de grafite, e eu vi que tinha umas brasileiras. Então isso significa que as brasileiras estão no contexto dessa arte. Hoje em dia tem mais mulheres pintando. Eu acho que hoje em dia as mulheres elas estão tomando os espaços nas ruas, não só no grafite, mas em outras manifestações artísticas. Assim, eu gosto mais hoje em dia que tem mais mulheres, né? Que você vai antes eu ia num evento, só tinha eu de mulher ou eu e mais duas mulheres. Então, assim, hoje em dia eu gosto mais, assim, porque eu vejo mais mulheres pintando e isso é motivador, né? Até para as mais novas, né? Verem mais mulheres pintando. Mas assim, eu nunca me senti excluída, nunca me senti oprimida. Muito pelo contrário, eu sempre me senti bem aceita. Então, eu acho que a mulher, ela tem que cada vez mais ficar ocupando vários espaços. Porque eu acho que aí vai, tipo, quebrando certos machismos, assim. E eu acho que o ambiente do grafite, como todo ambiente, ele é, tipo, um pouco machista, assim, porque os homens, eles acabam, tipo, tomando espaço e tomando protagonismo das manifestações, dessas manifestações. Então eu acho que a mulher no grafite, ela mostrando o trampo dela e mostrando que ela tem um trampo muito forte, ajuda bastante nessa questão de diminuir o machismo e da gente começar a apreciar mais as artes das mulheres. E o motivo pelo qual o convite foi feito inicialmente a esses 4 artistas é por conta do diálogo com outras linguagens, como vocês podem ver nas obras. Tem colagem, tem grafite, tem bordado, tem aplicação das técnicas em outros suportes que não quadros, né, como pás, um violão e outras coisas que vocês vão ver no 5º andar. Então, pelo diálogo com outras linguagens, né, o grafite aplicado em outros suportes que não muros, que não paredes, e o diálogo com outras linguagens visuais. Então, hoje em dia você vê o grafite na televisão, você vê grafite numa roupa, numa loja de departamento você vê, sei lá, uma letra ali que tem elementos que vêm do grafite. Então, eu vejo o grafite, ele está sendo bem aceito. Olha, para quem está começando, eu acho que o primeiro
Primeira dica, assim, é você saber, assim, tipo, por que você tá fazendo? Tipo, o que é isso que eu tô fazendo? Grafite. Pesquisar, saber o que é grafite, de onde veio. E estudar primeiro muito no desenho, no papel, para depois sair no muro. Mas, assim, toda vez que eu vou pintar, eu sempre quero dar meu melhor. Quero fazer meu melhor desenho, quero fazer minha melhor pintura. Não quero fazer de qualquer jeito, fazer ali qualquer coisa só para marcar que eu estive ali. Pelo menos eu não tenho essa necessidade, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto sempre de fazer algo elaborado, assim, na minha visão do que é ser elaborado. Eu gosto de fazer uma coisa com dedicação, com amor, com zelo. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é essa, para as pessoas, para as meninas que querem começar no grafite, que façam com zelo, com cuidado, com dedicação. Não, acho que não. Acho que é isso. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes.